Tecnicamente, a gente tem que encerrar em 1 minuto, mas acho que a gente pode flexibilizar um pouquinho, né? Para tomar perguntas aí da plateia. Por favor. É interessante distinguir na discussão sobre as estatais seus objetivos comerciais e econômicos e objetivos de interesse público. Então, extrair e refinar petróleo é um objetivo econômico. Pode ser explorar o pré-sal, pode ser de interesse do Estado, mas é de interesse da própria Petrobras e é remunerado pelas receitas, não há recursos públicos. Isso não se confunde com o interesse público, por exemplo, no caso da empresa viabilizar conteúdo nacional por parte dos seus fornecedores. Então, isso seria uma atividade de interesse público. Então, a sugestão, que já houve emendas nesse sentido, seria que a realização dessas políticas de interesse público, no sentido estrito, fossem feitas por meio de contratos, uma espécie de contrato de gestão que teria início uma proposta apresentada pelo governo no Conselho de Administração da estatal. Nessa proposta seria especificado quais os objetivos, quais as receitas comerciais e as receitas não comerciais. No caso, se essa operação ela não fosse coberta por receitas comerciais, ela teria que ser coberta por recursos orçamentários. Então, eu acho que isso é bastante interessante, diferenciar os objetivos econômicos e comerciais e objetivos de interesse público. Que era a proposta do senador Aécio Neves, né? Feita pelo Armínio Fraga. Exatamente. Na verdade, está no Estatuto do Banco do Brasil. Isso, quando é estrutural, como lá, vai operar o crédito rural com subsídio. Está lá no Estatuto, é uma forma já testada. E o Banco do Brasil não empresta com prejuízo, né? É coberto pelo orçamento, não é isso? Então é mais ou menos essa a ideia. A IGE é um exemplo disso, de compensação. O Tesouro pagou a valor de face todos aqueles créditos de curso anormal dos bancos oficiais federais por conta de execução de políticas públicas. Uma outra sugestão é em relação à seleção de administradores das estatais. Uma possível forma de seleção seria uma seleção pública, uma lista tríplice resultante de seleção por empresa especializada. Empresa especializada na seleção de executivos, dali sairia uma lista, poderia ser uma lista tríplice, e dessa lista seria indicado o administrador. Seria uma forma de selecionar pessoas com experiência, independentes para a empresa. Gostaria de comentar? Eu só queria comentar duas coisas muito rápidas. Eu adorei a ideia da Maria Helena de simplesmente 238. Quando é aplicável a uma empresa, ela jamais pode ser companhia de capital aberto. Tendo essa regra instituída, eu acho fantástico. E com relação ao 173, eu queria só ressaltar que o projeto de lei, na minha visão, de uma forma muito errônea, ela vem, e você falou que só existe em decreto-lei de presidente, né? Aqui ela fala que é o interesse coletivo... Decreto. Aqui no projeto de lei fala que o interesse coletivo é aquele orientado para o alcance do bem-estar econômico e alocação eficiente dos recursos geridos. O que quer dizer isso? Primeiro que a Dilma amanhã pode querer fazer uma empresa de confecção de roupa, porque cabe qualquer coisa aqui dentro. É estrutural, é questão de conceito realmente. A gente tinha que tentar afastar isso de tudo e o projeto de lei, doutor Silvio, me permite essa crítica especificamente? Eu gostaria muito de responder, inclusive. Mas esse é o artigo 26, né? Mas a formação... Eu quero falar do 238. Eu não sei se eu me oporia ao que a Mariana falou, o Raimundo falaram. Eu acho que é um contraste. Eu não vejo problema no 238. Não vejo problema nem em empresas privadas de capital aberto, nem nas estatais, desde que haja compensação. Então, mas na estatal não tem problema mesmo, o problema é capital aberto. Não, ela falou da sociedade de economia mista.
certo? Então, mas a economia mista é que se houver aplicabilidade do 238, ela não deveria ser aberta. Esse é o meu ponto. Eu acho que ela pode ter um objetivo competitivo de mercado, de gerar lucro econômico, efetivamente gerar valor e, eventualmente, executar uma determinada política que seja deficitária, desde que seja feita de uma maneira transparente, clara, medidos os custos e benefícios, reparados o eventual prejuízo ao patrimônio da empresa, como no caso que eu acabei de mencionar agora, da Ingea, por meio da qual o Tesouro reparou, por exemplo, o Banco do Brasil nos créditos inadimplentes do crédito rural. Aí o controlador estatal não precisa... O controlador estatal não precisa do artigo 238 nessa circunstância. Não precisa. Ele está cumprindo com o dever dele de diligência, lealdade à companhia, da lei das SA, sem o artigo 238. Já está. E não dá confusão. O Silvio quer fazer um comentário, né? Tem pergunta? Eu prefiro então pegar a pergunta. Como foi só uma sugestão... O ponto importante é que haja reparação. Vamos pegar mais umas 2 ou 3 perguntas aí. Rapidamente, eu acho que é muito importante essa coisa da ação de responsabilidade civil que está no artigo 14. Né? É que lá está falando de reparação. Hoje a gente já tem ação civil coletiva do Ministério Público, mas a reparação não vai para o acionista. E na lei não está claro naquele artigo se a reparação é para o acionista, porque eu acho que para o acionista entrar, ter o custo, ele não vai. Então eu acho que isso é uma questão de redação lá na lei. Eu queria enfatizar, doutor Silvio, a questão da responsabilidade solidária. A lei das SAs, queria enfatizar esse ponto, Maria Helena, é muito importante. Eu costumo dizer que o pior emprego do mercado de capitais é o de DRI, e o segundo pior é o de conselho de administração, do conselheiro. É muita punição na CVM. Tem muita gente querendo. Você pode até reclamar das punições. É muita punição na CVM, todo dia. E eu fico muito preocupada com a responsabilidade solidária, o tempo que está sendo usado lá. Já existe no 58 da lei das SAs, quando é que você é responsabilizado? Agora, você é responsabilizar, inclusive, por coisas contingentes, tem lá no PU do artigo 20, é muito perigoso. Eu concordo com Maria Helena, a gente precisa atrair gente boa para as estatais, perfil, headhunter. No Chile se usa headhunter. Dizer que tipo de conselheiro você quer, experiência. Talvez isso seja melhor do que proibir determinados funcionários de serem capacitados, como o doutor falou, de estarem lá. Eu acho ministro diferente, tá certo? Ministro diferente, mas você tem gente no setor público competente, pode inclusive estar no estatal que não seja do ministério dele, seja de outro cargo. Então eu acho que os perfis é importante. Por favor, se o senhor deixar esse negócio de responsabilidade solidária, você vai afastar muita gente boa, viu? Sem dúvida. E 0,5% do faturamento bruto não. Pensa no lucro. Talvez a gente tome uma pergunta. A regra é super boa, né? Proibir a propaganda. Eu já reclamei aqui que eu gostaria de responder a cada uma das críticas aqui. Tudo isso tem resposta. Maria Helena, que as empresas de capital aberto não deveriam ser contempladas em relação a isso. Dou exemplos do caso que aconteceu com a Eletrobras. Dividendos retidos ilegalmente, que só foram pagos porque a TVM se manifestou. Por mais de 20 anos, 10 bilhões de reais. E naquele momento, a Eletrobras tinha em caixa em torno de 23 bilhões de reais. É inacreditável. Só que isso também a lei 9.619, de 2 de 4 de 1998, obriga a companhia, com recursos próprios, a prestar assistência econômica financeira das distribuidoras federalizadas. Isto, os recursos que foram para o ralo, é o equivalente a Belo Monte. Então, isto por diversas vezes manifestei no Conselho. E outro exemplo é a 579, tudo em nome do interesse público, viu? Artigo 79... Só um detalhe, a gente precisa talvez pegar mais uma pergunta ou já responder, ou passar para o Silvio. Uma distribuição de valor de 19 bilhões, uma energia contratada de 30 bilhões, um enorme, e colocou a companhia como risco de sustentabilidade econômica e financeira no longo prazo. Isso aí tem que acabar.
O Silvio já gostaria disso. Exatamente. Deixa eu começar aqui, porque eu já fiz aqui a minha sugestão que, eventualmente, nos próximos eventos, nós pudéssemos fazer um verdadeiro debate, né? São muitas as críticas para cada um desses dispositivos que estão lá. Há uma razão, né? Eu gostaria de responder a todas essas críticas. Eu vou pegar duas. A sua primeira é com relação à responsabilidade coletiva, tá certo? A solidária. Veja bem, um dos maiores problemas que nós temos hoje, inclusive reportado pelos próprios membros dos conselhos de administração e outros, é o seguinte: o conselho decide, tá certo? E decide com condicionantes do tipo seguinte: olha, tem lá uma operação, vamos comprar Passadina. Vamos sim, vamos comprar Passadina, tá certo? Está aqui, mas nós vamos decidir da seguinte forma: deliberação do conselho de administração vai em frente, né? Mas desde que cumpram as regras legais e infralegais, tá certo? Isso é o que há. Tá certo? Há um número enorme de decisões, de deliberações do Conselho de Administração de estatal nesse nível. Tá certo? Uma pesquisa rápida pode enfim, levantar as evidências e as comprovações sobre isso. É exatamente isso que nós queremos. Agora, se houver algum tipo de maneira melhor de se fazer isso, de se forçar o Conselho de Administração a ser mais responsáveis pelas suas deliberações, tá certo? Tudo bem, não haveria nenhum problema. Agora, eu queria responder também a questão do nosso colega lá, rapidamente, Ailton, tá certo? Ailton, essa questão do contrato, ela, inclusive, já poderia estar sendo feita hoje, né? O importante é que essa carta que está no artigo 7º vai tornar isso público. Tá bem? A importância do artigo 7º é estrutural. Estrutural. Tá bem? Eu não entendi a pergunta do nosso colega lá, portanto, sim, os 10 bilhões. Isso aí eu gostaria de perguntar sobre a decisão da CVM, que condenou a Eletrobras a pagar. Eu passo essa pergunta para o pessoal do Ministério da Fazenda, os meus colegas do Ministério da Fazenda, tá certo? Que eu saiba não pago. E eles estão com um problemão aí, porque tem que transformar isso aí em ação preferencial. Estou certo? Tá bem. Mais alguma outra pergunta? Tem várias. Eu poderia sacar aqui do meu bolso o verdadeiro rosário de críticas que, infelizmente, vão sair daqui sem resposta, mas para as quais azar. Aí vai depender do tempo que nós temos aqui e se eu conseguir encontrar o meu... Mas vamos lá, foi no outro bolso, muito obrigado. Tá certo. Deixa eu ver aqui, órgãos estatutários para todos, está certo. Essa questão dos órgãos estatutários para todos. Pequenas empresas, grandes empresas, olha, a lei tem que valer para todos. Por que tem que valer para todos? Porque ela tem que forçar uma reflexão se aquela empresa realmente tem que existir. Tá certo? Uma empresa que não pode ter um conselho de administração e que se pague R$2.000, R$2.500, como que eu fiquei sabendo que é o que recebe por reunião um membro do Conselho de Administração do Banco do Brasil, eu acho particularmente um absurdo, mas é isso. O próprio membro me disse, tá certo? Ele pode confirmar com vocês aí, tem aqui uma testemunha que ouviu, tá bem? Então é isso que nós temos que fazer. Mas o senhor acha que essa é uma remuneração adequada para exigir tudo que nós estamos exigindo de um conselheiro de uma empresa como essa? Eu acho que as relações, o trabalho que cada conselho de administração terá, evidentemente fica em função do tamanho da empresa que ela faz. Não é mesmo? Então ela sempre terá um mínimo, são 7 membros. Tá? Exigências maiores para as estatais, alguém citou isso aqui, tá bem? Então o que nós temos com relação a isso aí? Isso é o seguinte, por ser uma estatal, no nosso conceito, no conceito do próprio deputado Arthur Maia, no conceito especialmente do senador Tasso Gereissati, tá? As estatais, empresas públicas e sociedade de economia mista, elas não têm que estar submetidas aos mesmos níveis de transparência e controle das empresas, das sociedades de economia mista privadas. Tem que ser maiores.
tem que ser maiores. Tá bem? Então essa é uma diferença clara de visões de pontos de visão, tá certo? Entre nós aqui. Né? Ações contra administradores, existe inclusive a previsão de um seguro para isso. Tá? Artigo 173, isso aí merece uma outra discussão. Tá certo? É um dos artigos da nossa Constituição, que é rococó, tá certo? Rococó, eu não tenho outra palavra, talvez barroca também fosse uma outra definição boa para isso, tá certo? Mas ele é rococó no mínimo, digamos assim. Né? 173, ela é uma confusão. E nós tivemos uma emenda, a emenda 19, que teve por fim, digamos, melhorar a redação do artigo 173, tá bem? E que perdeu uma incrível oportunidade de esclarecer aquilo que nós precisamos que fosse esclarecido. Mas será que não estamos perdendo outra oportunidade, não, doutor Na Sérgio? lei não, porque isso aí é Constituição. Nós teríamos que ter uma PEC, né? Então, mas do jeito que está PEC, no projeto... aqui, dessa discussão, eu já sei como ideia de uma outra PEC. Mas é outra coisa, tá certo? O estatismo levantado. Isso aqui é uma cultura do estatismo. Eu costumo sempre levantar isso. Né? Nós não estamos lidando com uma questão simples. É complexa, muito complexa. Não há como nós fugirmos dessa discussão. O tamanho do Estado, tá certo? No futuro, que eu considero de médio prazo. A Grécia passou por tudo isso. Tá onde está agora. Exatamente. Então nós vamos ter que enfrentar essa discussão, sim. Tá? Com relação à questão, um comentário que eu ouvi aqui, e é claro que o meu amigo o deputado Arthur Maia, eu vou divergir dele na margem, usando a expressão, já que eu estou numa escola de economia e administração, tá certo? Eu sou cientista político e bacharel em relações internacionais, né? Mas é o seguinte, não se trata de jeito nenhum, nem essa e nenhum dos outros, especialmente o 67, né? O PLS 67, que foi um dos projetos de lei. PLS 67 é do senador Tasso Gereissati. Tá? O deputado Arthur Maia, esse foi um dos projetos que o deputado Arthur Maia se baseou para fazer o PLS 555. Tá bem? Então, vamos ter claro, isso aí não é isso, não é oportunismo. Tá certo? Eu acho que isso é momentoso. É momentoso, é diferente. Tá? O oportunismo é negativo, o momentoso é positivo. Mantenha, por favor, o deputado Maia engajado nas empresas estatais, porque está conseguindo vender passivo e fazer dinheiro. Pois é, felizmente eu só assessoro o senador Tasso Gereissati, tá certo? Mas é isso, eu agradeço muitíssimo a atenção de todos e obrigado pela oportunidade de fazer todos os comentários. A gente tocou em dois momentos aqui sobre os quadros, a seleção e o recrutamento dos quadros para... A Ana, inclusive, foi enfática a respeito da necessidade de termos CEOs nessas empresas de alto nível, que sejam capazes de assumir empresas similares em quaisquer mercados. Esse é um ponto extremamente sensível, muito delicado e que eu acho que a gente não está prestando a devida atenção. Eu fiz até uma brincadeira com o Alqueres, ele já saiu, falei, Alqueres, há tanta fiscalização e controle nessas empresas, né? Eu quando passei por lá, 15 anos atrás, a última vez, a terceira e última, espero que seja a última, eu contei 11 entidades que me controlavam, uma empresa pública. Há tanto controle, há tanta fiscalização, eu falei para o Alqueres, eu fico admirado que ainda tenha gente que queira administrar essas empresas. Tamanha complexidade e o desafio. Acho que esse e essa coisa foi piorando. Por que foi piorando? Eu pego um exemplo monumental. O Banco Central. O Banco Central costumava recrutar seus diretores. O Banco Central é considerado a mais bem-sucedida agência reguladora brasileira. As opiniões podem variar um pouco, mas é a mais bem-sucedida. Foi uma lei ordinária que criou o Banco Central, pegou, deu certo, tem aí mais de 50 anos.
desde 64, né? E o que acontece? Ele costumava recrutar seus diretores do mercado, gente do mercado. Essa coisa foi diminuindo, a tal ponto que nós temos hoje, nada contra, mas é sintomático que chegamos ao ponto de não ter nenhum diretor. Há pouco tempo atrás nós não tínhamos nenhum diretor do mercado, eram todos de carreira até o presidente. Só para o Silvio, a respeito dessa preocupação com a responsabilidade do conselheiro que escreve qualquer coisa na ata lá, pode fazer desde que você cumpra a lei e tal, isso não impede que não isenta nenhum conselheiro de responsabilidade. A investigação num processo sancionador que vá apurar uma responsabilidade desses administradores nunca vai se basear só no que ele escreveu de disclaimer na ata. Certamente vai procurar ver que tipo de informação ele recebeu, que tipo de sinal de alerta ele deixou de ver ou fingiu que não viu, e vai muito mais profundamente que isso. Agora, nós sabemos como é difícil fazer o enforcement das leis aqui. E o que eu acho que gostaria de chamar a sua atenção para um projeto muito meritório é o de fortalecimento daquelas entidades encarregadas de fazer valer essa lei. Porque seja a CVM no mercado público, seja a entidade estatal que ficar encarregada dessa governança. Porque qualquer coisa que a gente escreva, e escrever isso da responsabilidade solidária, pode dar uma confusão muito grande em termos de jurisprudência e afastar alguns quadros, não vai resolver se não tiver o enforcement, que é difícil, né? Isso é como o pessoal do Ministério da Fazenda, se chegar ao Senado. Então, bom, acho que o tema muito acalorado, eu tenho, com certeza deve ter mais perguntas, mais considerações, mais comentários, né? Eu queria agradecer a todos por terem permanecido, eu queria agradecer o BGC, a MEC, todos vocês aqui no painel pelas ótimas considerações. Eu entendo e digo, tomo a liberdade de falar para todo mundo, não são críticas, são sugestões, todo mundo aqui está orientado no sentido de que isso realmente mude o marco institucional do Brasil para esse tipo de empresa. Por isso a gente agradece muito o esforço de vocês, né, todo mundo envolvido, IBGC e toda a BMF, Bovespa, vários dos stakeholders aqui presentes. Então, eu queria também, em nome do IBGC, dizer que vai ser enviada uma pesquisa para todos os participantes, que podem ser feitos mais comentários ou sugestões sobre esse projeto de lei. Então, isso, e depois vai ser enviado, vai ser encaminhado, né? Então, realmente, muito obrigado. Em nome do INSPER, agradeço a presença. A casa está à disposição para mais debates como esse também. Obrigado.